Olá, bom dia, seja bem-vindo a esta edição do A Notícia de Frente, quarta-feira, dia 5 de maio de 2019. Hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, e aqui ao meu lado, o Lúcio Sorge e o Antero Paz Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara, bom dia, Lúcio, bom dia ao telespectador e telespectadora. Oi, Lúcio, bom dia. Bom dia, Nayara, bom dia, Antero, e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Pois é, como eu falei, hoje, dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente, está prevista para hoje, de manhã, uma visita de Jair Bolsonaro aqui no estado de Mato Grosso. A visita deve ser em Barra do Garças e também vai acontecer em Araçás, que já é o estado de Goiás. Ainda não se sabe se ele vai chegar pelo aeroporto de Araçás ou Barra do Garças. O que se tem aí de informação é que existe já todo um esquema montado, a imprensa e todo mundo que vai trabalhar nessa chegada de Jair Bolsonaro aqui no estado de Mato Grosso já foi treinada ontem, viu? A gente conversou até com alguns colegas também uns colegas jornalistas lá de Barra do Garças que já passavam por esse treinamento para a visita de Jair Bolsonaro em Mato Grosso. A visita foi articulada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e conta também com a participação do governador Mauro Mendes, entre ministros, também o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, além de vários políticos, como o próprio José Medeiros, que é o vice-líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara, que já confirmou presença, e também Nelson Barbudo, que são parlamentares aqui de Mato Grosso. E essa visita é para o lançamento do projeto Juntos pelo Araguaia, e que marca aí, né, um alusivo ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Vai ser um dos maiores do mundo, o projeto, em recuperação de bacias e matas ciliares. Então, Jair Bolsonaro vem para lançar esse projeto aqui em Mato Grosso, um evento de Goiás e Mato Grosso. Vem no momento em que ele desafia os organismos do meio ambiente do Brasil inteiro, né? Todo o pessoal do meio ambiente está muito preocupado com as últimas peripécias do governo de Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro é o seguinte, ele mais parece o Wilson Santos do passado. Ele fala e depois vai raciocinar sobre o que ele falou. As declarações dele sobre o meio ambiente inquietaram até o setor produtivo. Porque hoje em dia o setor produtivo tem que estar preocupado com a questão do meio ambiente. Porque ninguém vai exportar nada que não seja absolutamente necessário. Então, sendo assim, nós acreditamos realmente de que o Jair Bolsonaro não vai receber um ambiente hostil, porque o Mato Grosso apoiou maciçamente a candidatura dele, mas pode ter algumas manifestações ambientais daqui a pouco em Barra do Garças. Mato Grosso e Goiás foram dois estados que apoiaram. Aliás, essa reunião foi articulada pelo Ronaldo Caiado, né, que é o governador de Goiás. E por falar em meio ambiente, o ministro do Meio Ambiente do governo Jair Bolsonaro, essa semana aí, na última segunda-feira, teve que dar explicações aí pela diminuição das ações de fiscalização em relação ao desmatamento aqui no país. E a explicação foi necessária porque diminuiu o número de operações para fazer esse tipo de fiscalização. Aí ele diz que o problema aí não é que o governo não está querendo se empenhar nessas fiscalizações, é porque essas operações precisam ter uma estrutura melhores, precisam estar mais adequadas para fazer esse trabalho. Mas nem todo mundo acredita nesse tipo de explicação. Pois é. Até porque é o seguinte, recentemente, lá na Câmara Federal, e aí a culpa aí não é do governo Jair Bolsonaro, a Câmara Federal, tudo bem, lá no Senado eles voltaram atrás, mas a Câmara Federal aprovou algo aí que os homens, os grandes, né, do campo, né, bateram palmas. E o seguinte, que todo mundo que desmatou ia ser perdoado e que não ia precisar recuperar aquilo que foi destruído. Não teve uma decisão ainda porque o Senado resolveu não votar em função de um acordo de lideranças.
Pois é, porque tem também esse é o projeto do Flávio Bolsonaro, do fim das reservas, tem também esse projeto, né, do Não, acredito senador. que não é esse. Não é esse, porque tem um projeto dele que defende o fim das reservas legais, que são as áreas protegidas que não podem ser desmatadas em propriedades rurais, alegando o direito constitucional da propriedade. Porque existe aí, justamente por conta da comemoração desse dia, existe um levantamento aí dos primeiros 5 meses do governo Jair Bolsonaro que se diz respeito ao meio ambiente, né? E um dos projetos polêmicos é justamente esse que acaba com o fim das reservas legais. Uma outra polêmica dentro desse assunto está lá no Rio de Janeiro, né? É uma reserva, se eu não me engano, Tamoios, o nome da reserva. Tem aquilo que é transformado numa Cancún. O Cancún, né? Cancún turística, Cancún né? brasileira que chama. Cancún brasileira. Né? Ele quer transformar nisso. O Bolsonaro é um desafio à inteligência nacional, né? Compreender realmente quais são os limites do governo Bolsonaro. Agora, a última dele foi para o trânsito, né? Ele está aumentando o número de pontos, que é uma medida espetacular aos motoristas infratores, né? Aos que mataram no trânsito, aos que fizeram peripécias no trânsito. Sobe de 20 para 40 pontos. Para 40 pontos. Quer dizer, pode dobrar o número pode dobrar a irresponsabilidade no trânsito, que não tem problema nenhum. Bolsonaro garante. Mas tem outra coisa muito pior, Antero, do que isso. Nessas mudanças aí da lei de trânsito. Tem uma que é perigosíssima. Perigosíssima. E inclusive, é mais perigosa ainda aqui em Mato Grosso. É a que diz respeito, a mudança que diz respeito ao exame toxicológico. O texto do projeto é o seguinte: ele elimina o artigo 148/A do Código de Trânsito Brasileiro, que diz que os condutores das categorias C, D e E deverão submeter-se a exames toxicológicos para habilitação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Não precisa mais, né? Não, no projeto ele elimina esse artigo. E a lei hoje diz o seguinte, que esses exames eles estão previstos para verificar o consumo de substâncias psicoativas que comprovadamente comprometam a capacidade de direção. Os condutores, na lei de hoje, das categorias C, D e E, como caminhoneiros, motoristas de van e ônibus, com CNH com validade de 5 anos, devem fazer o exame no prazo de 2 anos e 6 meses. Por causa dessas e outras do Bolsonaro, que nós fizemos uma notinha no caldeirão político lá do PNB Online, que ele está imitando o Tim Maia, né? Porque o Tim Maia isso estabeleceu uma verdadeira anarquia no trânsito brasileiro, né? E aumentar os riscos da população. E o Tim Maia era um anarquista. Só que o Tim Maia era um anarquista no palco, né? O Tim Maia dizia no palco, vale tudo, vale o que quiser, né? Mas era o Tim Maia, com aquele vozeirão, etc e tal, né? O Bolsonaro quer fazer isso no palco, no trânsito. O show, e no palco, acabou o show, não prejudicava a vida de ninguém, né? Agora, o Bolsonaro quer tirar exame toxicológico de motoristas, o que significa colocar em risco a vida de motoristas e da população. E só lembrando que o rebite é o que é mais usado pelos motoristas, eu chamo a fetamina, né? E uma vez eu estava lendo uma reportagem que o motorista fez uma comparação, o uso de rebite ao volante é a mesma coisa que você dirigir dormindo, mas de olhos abertos. Ou seja, o motorista perde por completo a consciência, porém ele está ali ligado, meio como se fosse um robô sem programação. E aí, os caminhoneiros, é bom a gente registrar isso nessa discussão aqui, é uma categoria extremamente sacrificada. Aqueles que não são donos do próprio veículo, do próprio caminhão, muitas vezes eles são obrigados a trabalhar muitas horas além do que seria o correto, né? O que seria que o corpo humano permite. E tem só uma observação no que você colocou, viu, Nayara?
o rebite, a anfetamina, é algo que quem conhece o meio aí comenta o seguinte, que já não é tão usado, né? Hoje estão usando drogas mais pesadas nas estradas, exatamente pela alta sobrecarga dos profissionais do volante, dos caminhoneiros. E aí o exame toxicológico, quem fosse reprovado nesse exame, de acordo com a lei que está em vigor, teria como consequência a suspensão do direito de dirigir, pelo menos por 3 meses. Certo. Vamos então saber os destaques de vocês. Eu quero começar pelo Antero. Antero, qual que é o seu destaque hoje? O destaque é que a Câmara Municipal aprovou mais um empréstimo para Cuiabá de 125 milhões de reais para fazer uma rodovia no contorno leste, que liga o São João del Rei ao novo pronto-socorro de Cuiabá. Serão 125 milhões de reais. A Câmara votou favorável, apenas 5 votos contrários, que são os votos lá da bancada da oposição. Mas eu acho que é um tipo da bobagem. Eu acho que empréstimo para Cuiabá, quando tem plano de aplicação explicando onde que vai ser feito a aplicação do dinheiro, empréstimo para Cuiabá deve ser aprovado. Quer dizer, a Câmara aprovou aí o empréstimo para o prefeito Emanuel Pinheiro. Não sabemos, pela morosidade com que a Prefeitura conduz as suas licitações, as suas obras, se dará tempo para fazer alguma coisa. Mas o empréstimo está autorizado. Lúcio, e o seu destaque? Meu destaque é para falar da greve dos professores aqui em Mato Grosso. O governador Mauro Mendes, ele não recebeu os sindicalistas, mas a informação que tem é que ele já encaminhou um documento aos grevistas. O encaminhamento desse documento foi um compromisso assumido pelo próprio governo. A categoria reivindica aí o cumprimento daquela lei lá da 510/2013, que trata sobre aumento salarial real, convocação dos aprovados no último concurso público e o pagamento da revisão geral anual aos profissionais da categoria. E aí existem 2 posições políticas aí que eu também acrescento aqui ao meu destaque. O deputado estadual Lúdio Cabral, do PT, ele cita aumento da arrecadação e exige aumento aos professores. A outra posição é do deputado federal Carlos Bezerra, do MDB. Ele defende a gestão do governador Mauro Mendes e diz que a greve dos professores é muito precipitada, porque em função aí da crise que existe, de tudo que já foi colocado em cima disso, e que o governo está praticamente no início, com 5 meses de governo. Essa é a posição do deputado Carlos Bezerra, do MDB. Certo, eu quero começar falando sobre a participação do ministro Paulo Guedes na comissão lá na Câmara para discutir a reforma da Previdência. Eu quero destacar aqui 2 trechos. Primeiro, eu quero falar sobre o sistema de capitalização, que é um dos que mais gera polêmica dentro do texto da reforma, principalmente porque ele é comparado ao mesmo sistema no Chile, apesar que o governo já disse que é um sistema totalmente diferente, que eles pegaram o que deu errado, transformaram e implementaram aí dentro do texto da reforma um novo sistema de capitalização que não tem nada a ver com o do Chile. Foi o que o governo federal já disse através do ministro Paulo Guedes. Olha só, ele fala o seguinte: para o Paulo Guedes, o sistema de capitalização proporciona um choque de emprego no Brasil. O sistema de capitalização, considerado um dos temas mais polêmicos da reforma da Previdência, prevê que cada trabalhador contribua para a própria aposentadoria. Aí o ministro falou o seguinte: o Brasil, abre aspas, o Brasil é uma baleia ferida que foi arpoada várias vezes e parou de se mover. Temos que retirar os arpões, consertar o que está equivocado. Não tem direita e nem esquerda. Precisamos reerguer a economia do Brasil. Fecha aspas. Ele falando então do sistema de capitalização e fez essa comparação aí
do país. E Guedes também disse durante essa sessão que vai suspender concursos públicos porque há servidores demais. O ministro da Economia afirmou que os governos anteriores contrataram servidores públicos em excesso e concederam reajustes salariais ferozmente. Ele participou da audiência ontem, sobre a reforma da Previdência na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara de Deputados. Segundo ele, por causa do inchaço da máquina pública, o governo optará por não realizar concursos públicos nos próximos anos. Ele não disse, por quanto tempo os processos seletivos ficarão suspensos. Nossas contas, 40% nas nossas contas, disse Paulo Guedes, 40% dos funcionários públicos devem se aposentar nos próximos 5 anos. Não precisa demitir, basta desacelerar as entradas, disse o ministro Paulo Guedes. Na verdade é o seguinte, o Paulo Guedes, ele fez comparações com algumas manifestações de salário de servidores do Poder Legislativo e do próprio Poder Executivo, mostrando que os servidores públicos, em comparação com os servidores que estão ali na rua, em comparação com os servidores que estão trabalhando normalmente na vida privada do país, que os servidores públicos ganham imensamente bem. E citou, por exemplo, as remunerações de assessores de parlamentares e remunerações de assessores também do Poder Executivo, que, se não são salários extraordinários, são salários muito maiores do que os salários ali da rua. Agora, sinceramente, eu não entendo como funciona esse sistema de capitalização. É evidente que deve ser cada cidadão cuidando da própria aposentadoria e, assim que sobrar o dinheirinho, investir na aposentadoria para que lá no futuro, quando ele tiver parado de trabalhar, a sua aposentadoria seja um pouco maior do que aquela que normalmente seria sem esse sistema de capitalização. É bem isso que você explicou, é uma espécie, para que o nosso telespectador entenda, é uma espécie de poupança que o trabalhador faz para garantir essa aposentadoria. O que aconteceu de errado no Chile é que o trabalhador esperava um montante e acabou se deparando com um valor bem abaixo, justamente por conta desse cálculo que foi errado ali, um cálculo mal feito. Enfim, no Chile não deu certo, houve até casos de suicídio em aposentados, mas o ministro Paulo Guedes já afirmou em diversas sessões ali na Câmara que o sistema é totalmente diferente do sistema previsto no texto da reforma da Previdência. Mas ele vai ter que provar isso, porque existem restrições na Câmara Federal a esse sistema de capitalização que é proposto na reforma da Previdência, é o ponto de maior defendido polêmica pelo ministro Paulo Guedes. Isso mesmo, é o que você falou, é o que causa maior polêmica no texto da Previdência, é justamente o sistema de capitalização. E aí o ministro Paulo Guedes, ele acabou também, em nome da aprovação da reforma da Previdência, fazendo também aí um aceno principalmente para os governadores dos estados. Ele diz o seguinte, que ele afirmou que o governo tem pronta uma série de medidas para enviar ao Congresso Nacional após a aprovação da reforma da Previdência, como a revisão do Pacto Federativo. As mudanças no Pacto Federativo devem começar a tramitar pelo Senado, de acordo com o ministro, porque a Câmara deve priorizar as mudanças tributárias. E ele diz o seguinte, o Pacto Federativo é a maior ferramenta do Congresso para redesenhar a política, a federação e o país. E aí é o seguinte, eu digo que é um aceno aos governadores, porque o Pacto Federativo, tal como está hoje, é um bolo muito mal dividido. A grande parte disso, mais de 60% disso, fica lá com o governo federal. Os estados têm 22% e os municípios menos de 15%. Menos de 15%. Na verdade, o presidente Paulo Guedes, o presidente da economia, Paulo Guedes, ele que comanda a economia brasileira, quando ele diz que vai suspender os concursos públicos porque há servidores demais, é porque eles estão pensando nesse desmanche que é necessário ocorrer
na máquina pública federal. Tem vários ministérios que não servem para absolutamente nada. Quer dizer, ele enxugou já 9 ministérios, poderia ter enxugado muito mais, poderia diminuir o número de ministérios, porque eles não fariam falta nenhuma ao Brasil. Quando ele diz que não vai contratar mais servidores públicos, é porque as pessoas precisam de servidor público, aqui no município, principalmente, e no Estado. A União não precisa de tudo isso. A União tem que cuidar da política exterior, do Ministério da Justiça, e depois tem que ter ministérios enxutíssimos para tratar da política do desenvolvimento nacional. Não precisa ter essa enormidade de funcionários públicos que tem. Mas por falar em reforma da Previdência... Só acrescentando que ainda nessa sessão lá na Câmara, o ministro Paulo Guedes disse sobre o sistema de capitalização Lúcio Antero. Ele disse que se o sistema for aprovado, se a reforma for aprovada com o atual sistema de capitalização, ele acredita que a economia vai crescer. O Brasil deve crescer 4% ao ano com o sistema de capitalização que a reforma prevê. Por falar na reforma da Previdência, ontem, 4 de junho, eu recebi aqui no WhatsApp o ofício dele, o Major Olímpio apresentou, ele mandou uma correspondência a todos os senadores pedindo apoio para o requerimento que ele fez, onde ele diz o seguinte: apresentei hoje ao excelentíssimo senhor senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, ofício solicitando em nome dos mais elevados interesses nacionais, apelo à sensibilidade de Vossa Excelência no sentido de discutir as matérias de interesse do país, notadamente a reforma da Previdência, em caráter excepcional no período do recesso parlamentar vindouro. Aí verá com alguns detalhes e finaliza. Nesse sentido, e por se tratar de matéria de interesse público relevante, solicito a Vossa Excelência apoio para suspendermos o recesso parlamentar em julho, nos termos do artigo 57, parágrafo 6º, inciso 2 da Constituição Federal, bem como do artigo 2º, inciso 2 do Regimento Interno do Senado da República, para que possamos deliberar a reforma da Previdência, que é uma pauta de suma importância para o nosso país. Senador Major Olímpio, líder do PSL. Ou seja, ele quer votar em julho lá no Senado da República. E unindo Ou para que seja, não o tenha Senado esse está confiante de que a Câmara encerra isso em junho. Não é a previsão e a informação do vice-líder do governo, do deputado aqui de Mato Grosso, José Medeiros. Não digo assim a informação, mas a convicção dele, né, a impressão dele, para ser mais exato, de que na Câmara ele não acredita que resolva a reforma da Previdência no mês de junho. De junho? De junho. Tá, eu acho que o Medeiros vai errar. Não. O Medeiros vai errar porque há um empenho grande do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já tinha falado nessa data de 15 de junho. Não é isso? Já pediu para antecipar o voto, já está ultimando as audiências. Eles vão fazer essa votação em junho. E o presidente da Câmara manda muito. Antes da entrevista que a gente fez com o José Medeiros, eu não me lembro se esse trecho apareceu no que foi ao ar ou não, mas o seguinte, ele disse que inclusive se pensa em se convocar a Câmara de forma extraordinária. Uma autoconvocação, né? Mas vamos aguardar aí para ver. Eu acho que entre Medeiros e Rodrigo Maia, eu acho que o Rodrigo Maia conhece mais a Câmara dos Deputados. E falando em reforma da Previdência, a deputada de Mato Grosso denuncia Bolsonaro e 3 ministros por compra de votos no Congresso. Matéria do Folha Max e do Rodivaldo Ribeiro. A deputada federal professora Rosa Neide, do PT, denunciou o presidente Jair Bolsonaro à Procuradoria-Geral da República no fim de maio por supostas tentativas de compra de votos para aprovar a reforma da Previdência,
contida na proposta de emenda parlamentar. O pivô do escândalo flagrado em plena articulação ilegal seria o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que teria oferecido 10 milhões a deputados e 15 milhões a senadores, cujas bancadas estaduais votassem conforme o desejo do governo federal. Rosa Neide também lidera um grupo de colegas parlamentares que apresentou um requerimento de convocação aos ministros da Economia Paulo Guedes e da Casa Civil Onyx Lorenzoni, também apontado como um dos articuladores das virtudes e improbidades, a prestar esclarecimentos sobre o assunto. Ela diz o seguinte, abre aspas, fui testemunha ocular, não li na Folha, não li no Globo, não li na Veja, não vi na televisão, não foi fake news. Eu estava, quarta-feira, dia 29 de maio, às 9 horas da manhã, acompanhando os reitores das universidades públicas de Mato Grosso, juntamente com parte da bancada, senadores e deputados. E ele estava a 20 centímetros de mim, se referindo ao ministro da Educação. Segundo a trabalhadora, ministros, segundo a deputada, ministros em funções-chave do governo Bolsonaro andam participando de uma espécie de chantagem pela aprovação, condicionando repasses de verbas aos estados e potenciais votos obtidos por suas respectivas bancadas. Então, esta é a denúncia da professora Rosa Neide, Olha, que é deputada pelo PT. Precisa provar isso, né? Precisa provar que está sendo feito isso como chantagem ou se trata de uma política pública do governo federal. É só isso, né? E diminui. Não dá para levar como sendo verdade absoluta algo que é produzido por alguém do PT. Não, diminui muito o peso da denúncia pelo fato do PT, do Partido dos Trabalhadores, ser frontalmente contrário ao governo Jair Bolsonaro. Não, e contrário também à reforma da Previdência. Sim. Quer dizer, contrário quando não está no poder, porque quando estiveram no poder, eles tentaram e não conseguiram fazer a reforma. O ideal seria agora eles apoiarem a reforma, porque eles tentaram fazer a reforma no passado. Eles não conseguiram fazer a reforma, né? O ideal seria que, por coerência, eles votassem a favor da reforma sem pedir nada. Sem pedir 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, nada de emenda. E o grupo que denuncia o presidente e também os ministros, os partidos são do PT, do PSB e do PSOL. Pois é. Eu acho que são denúncias que precisam ser verificadas, serem investigadas, mas elas têm pouca credibilidade, né? Isso é um chororô do PT, é o jus esperniano do PT. Eu ia falar, eu acho que íamos falar a mesma coisa, não? E por falar em PT? Não, e por falar em Bolsonaro. Ah, tá, não, eu ia falar outra coisa. Fala do PT primeiro. Então tá, e por falar em PT, olha só, o Ministério Público disse ao STJ que Lula tem direito a progredir para o regime semiaberto. O Ministério Público Federal considera que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já cumpriu tempo suficiente da pena para ir para o regime semiaberto, quando é possível deixar a prisão para trabalhar durante o dia. Em parecer apresentado ao Supremo Tribunal de Justiça na semana passada, o Ministério Público entende que o tribunal deve discutir a progressão do regime de prisão de Lula. Ainda não há previsão da data para o julgamento do tema na 5ª turma do tribunal que analisa o processo da Lava Jato no Supremo Tribunal de Justiça. Bom, agora eu vou registrar, a gente falava aqui de Jair Bolsonaro. Agora, a gente falava aqui falando de Jair Bolsonaro. Bolsonaro. Registrar aqui o seguinte, que o assessor de Bolsonaro, que é aqui de Mato Grosso, alega pobreza e pede justiça gratuita aqui no estado. O Tribunal de Justiça, por uma decisão monocrática da desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, negou o requerimento de justiça gratuita formulado pelo assessor especial da Presidência da República, o ex-deputado Vitório Gale, deputado federal, que atualmente tem uma remuneração aí bem próxima dos R$17 mil. O pedido é referente ao andamento de processo
no qual ele foi condenado em primeira instância ao pagamento de R$100 mil em danos morais por declarações consideradas homofóbicas. E aí, ao negar o recurso, a magistrada elencou que Gali teve rendimentos da ordem de R$430 mil em 2018 e que, devido a isso, é preciso que haja a apresentação de provas que fundamentem a concessão da gratuidade. Ocorre que, sendo o autor ex-deputado federal, atualmente ocupante de um cargo comissionado com salário de valor significativo e que, em 2018, auferiu a quantia superior a R$430 mil, ele precisaria comprovar a alegada incapacidade financeira para fazer frente às custas processuais. E aí ela ressalta que o valor do depósito de 5% a princípio não se revelaria assim tão excessivo, considerando o montante do proveito econômico a ser obtido na rescisória. No caso aí, na ação lá da Justiça. E deu um prazo para o ex-deputado Vitório Gali de 15 dias para ele comprovar que não tem dinheiro, que ele não pode pagar. Certo. É absurdo. Eu não sei como que o advogado dele permite apresentar esse requerimento. Porque ele, com salário de R$17 mil, pedir justiça gratuita, seria o mesmo que ele requerer ser defendido por defensor público. Quer dizer, totalmente incompatível com a realidade financeira. E aí, só para a gente relembrar aqui, o que é esse processo, né? Vitório Gali foi processado, foi uma questão aí bem polêmica, né? Foi processado pela Defensoria Pública após fazer diversas declarações, ainda no ano de 2017, enquanto deputado federal, acerca de personagens da Disney, né, Antero? Segundo ele, a produtora lá da Disney, né, estava realizando doutrinação homoafetiva por meio de suas personagens Mickey e Simba, o Rei Leão. Na época, ele chegou a citar que a Disney era um, abre aspas, com licença, zoológico de veados, fecha aspas. É revoltante, Diga aí, né? É revoltante ouvir esse certo tipo de coisa diante de notícias que a gente sabe. E eu já questionei ele disso, notícias de crimes pelo fato da pessoa ser homossexual. Crimes de homofobia e que esses crimes matam diversas pessoas no Brasil todos os dias. Né? E esse tipo de fala incita mais ainda a violência, ao meu ver. Vamos então para o nosso primeiro intervalo, tomar um cafezinho para esquentar o nosso dia e na volta a gente continua com o programa Notícia de Frente. Não saia daí, eu te espero. Voltamos com a segunda parte do programa Notícias de Frente. Vamos saber quem são os nossos cúmplices do dia. Lúcio, você conta pra gente? Vamos lá, Nayara. O Vilmar, do Carumbé, aqui de Cuiabá, o João Medeiros, do Parque do Lago, lá de Várzea Grande, o Paulo Henrique, do bairro do Porto, Beto Souza, o João Rosa, do bairro Dom Aquino, Alex, o Zé Carlos, lá do Renascer, Dionaldo de Souza, Benedito Alves Ferraz, o Moura, aqui de Cuiabá, Mário Lima, o Carlos, o João Paulo, da Cidade Verde, Jonildo, do Praeirinho, Edmar Rogério, que é do Jardim Universitário, Ademir Campos, Célia Pérez, que é do bairro Centro América, o Roque, do Alvorada, a Delian e a Laura Helena, que é do bairro Ribeirão do Lipa, aqui de Cuiabá, os cúmplices do A Notícia de Frente. Certo, Antero, temos mensagens? Temos mensagens aqui. Célia Pires, do Centro América, está discordando do meu comentário de ontem aqui.
Ela diz: Antero tem minha admiração, mas suas opiniões sobre certos assuntos, principalmente sobre a postura da deputada Janaína Riva. Mas o Botelho não votou antes da hora? A cadeira é do Botelho. Se uma foto dela na parede deu polêmica, imaginem as coisas demais. A saída do Botelho não foi estratégica na real situação em contexto político, senão que precisa corrigir triste seu comentário. A saída do Botelho não foi estratégica coisa nenhuma, foi para cuidar da saúde dele, né? E o que eu disse é que a deputada Janaína deveria ter assumido, como ela assumiu todas as coisas boas da Assembleia, ela também deveria ter assumido assim: olha, a Assembleia não vai pagar RGA. Deixou para o Botelho anunciar. Eu disse que isso é demagogia. Respeito a sua opinião, se você acha que não é, mas eu acho que é. Tudo bem, respeito a sua opinião, defendo o direito de que você tenha a sua opinião, mas também defendo o direito de continuar mantendo a minha. Aí um grevista: não estamos cobrando aumento de salário, o que queremos é direito nosso. É lamentável, todos os dias estou acompanhando vocês falarem aí na TV, mas vejo vocês defenderem só o governo. Somos educadores. Essa greve não veio de uma hora para outra. Desde o ano passado já estava sendo feito acordo. Mas como que estava sendo feito acordo? Então foi quebrado com a troca do governo, né? Não, como que estava sendo feito acordo desde o ano passado se o governo era outro? Então... O que acho que o telespectador ou a telespectadora colocou aí, Antero, é de que até o ano passado esse aumento real vinha sendo pago, não é isso? Não. Não é isso? Pode ser. Né? Aí ele fala assim, sobre o comentário de ontem a respeito do doutor Ulisses: Antero, larga de defender essa febre moral. A questão é que todos os deputados são a favor da corrupção, são favoráveis à verba indenizatória. Então vamos investigar todos os deputados. A verba indenizatória é incorporada ao salário, pois não precisa prestar contas. Mas foi exatamente o que nós dissemos isso aqui, que o grande erro dessa verba indenizatória, o Lúcio até fez uma parte ontem, dizendo que o grande erro dessa verba indenizatória é não ter a necessidade de prestar contas. Luciano, o que nós dissemos aqui foi o seguinte, que o deputado doutor Ulisses, ele, para ser coerente, ele deveria não pegar carona nos aviões da ProSoja e do Eraí Mais para viajar para o interior. Bom dia, trio, parabéns pelo programa. Vocês esclarecem bem os escândalos da parte podre da política. É bom conhecer essas figurinhas todas mau caráter. Zé Carlos, do Renascer, muito obrigado pela audiência mais uma vez. Zé Carlos do Renascer, se não for o mais, é um dos mais assíduos telespectadores aqui do A Notícia de Frente. Um abraço para o Zé Carlos. Tem muitas outras notícias aqui. Roque da Alvorada, um abraço ao Roque da Alvorada. Lá de Várzea Grande, reclamando da situação lá do Hélio Ponce de Arruda. Mas nós mandamos aí, o Lúcio já mandou também abraço a todos os internautas. Certo, olha só, e ontem a Câmara Municipal de Cuiabá aprovou um empréstimo de 125 milhões para a Prefeitura Municipal. Os recursos serão utilizados para a construção do Contorno Leste, um antigo projeto que parece que agora vai sair do papel. Os detalhes com o repórter Oliveira Júnior. A sessão começou com quase 1 hora de atraso e chegou a ser suspensa. Novo líder do prefeito na Câmara, o vereador Juca do Guaraná, passou a manhã colhendo assinaturas dos colegas para colocar a mensagem em votação em regime de urgência. A operação de crédito solicitada pela Prefeitura é de 125 milhões de reais. O dinheiro da Caixa Econômica Federal seria utilizado para a construção do Contorno Leste, um trecho de 17 quilômetros ligando a BR-364 no Distrito Industrial até a MT-251, que dá acesso à Chapada dos Guimarães. O projeto é antigo e chegou a ser ventilado na época do então governador Blairo Maggi e só agora poderá sair do papel.
Relator da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária da Câmara, o vereador Chico 2000 detalhou a negociação do empréstimo. Na verdade, o valor de até 125 milhões de reais. O banco financiador é a Caixa Econômica Federal. Precisa ficar muito claro que todos os estudos feitos pela agência da Caixa Econômica com relação à viabilidade da Prefeitura Municipal de Cuiabá, isso ficou constatado. Ela tem uma condição de endividamento de mais de 2 bilhões de reais e, em razão disso, vai estar ainda para uma próxima gestão, se entender necessário esse caminho, 1,5 bilhão ainda com capacidade de investimento. Uma obra que vai alcançar 3 regiões, né? Parte da norte, parte da região leste e a região sul, né, na sua maior extensão. Durante a sessão desta terça-feira, nós questionamos o vereador Chico 2000 sobre outros 2 empréstimos da Prefeitura de Cuiabá para outras 2 grandes obras que ainda não saíram do papel. São 2 viadutos sob a rotatória da Ponte Sérgio Mota e o outro lá na Avenida das Torres, ali no Jardim das Américas, ali onde há também um outro engarrafamento, um congestionamento grande. Está bem adiantado. O prefeito, na última conversa que tive com ele, tem a expectativa de acabar de forma rápida o processo licitatório, desde que não haja embaraço judicial, e aí dentro de, no máximo, 90 dias, está se iniciando as 2 obras. Certo, e esse assunto é o tema do destaque do Antero, não é isso, Antero? Vamos então para o seu destaque. Olha, a Câmara aprovou esse empréstimo de 125 milhões para fazer 17 quilômetros de asfalto do contorno leste, que pega a BR-364 até aqui a guia. Vai se encontrar aqui e vem até o novo Hospital Municipal de Cuiabá. É uma saída lá pelo Cochipó, daqueles moradores lá do Pedra 90, etc. e tal, até chegar aqui no novo Hospital Municipal de Cuiabá. É mais uma avenida importante em Cuiabá. A Câmara aprovou, só 5 vereadores que votaram contra o projeto, que foram os vereadores Abílio Júnior, Diego Guimarães, Felipe Velaton, Lilo Pinheiro e Wilson Quero. Os outros vereadores votaram favoráveis. Eu creio que esse tipo de empréstimo, que tem plano de aplicação, que está detalhado onde que vai usar o dinheiro, que é um dinheiro em real, que é um dinheiro liberado pela Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é rigorosa na liberação dos recursos. Eu creio que esse tipo de empréstimo, a Câmara não pode realmente se opor ao desenvolvimento de Cuiabá. Portanto, acho que a Câmara fez bem de aprovar o empréstimo. O empréstimo não é para Emanuel Pinheiro. O empréstimo é para Cuiabá. Até porque esta é uma obra que, até aprovar o ritual da autorização do empréstimo, pode ser que nem seja executada pelo Emanuel Pinheiro. Porque nós estamos em 2019. O ano que vem nós vamos ter eleição. Lá no início do governo, Emanuel Pinheiro elencou algumas obras. Onde é que está a obra lá do Porto? Como é que está isso? Como é que estão os 2 viadutos? O vereador Chico 2000 fala que os 2 viadutos aí, e ele anuncia que dentro de 90 dias as obras devem estar iniciando. Não, até agora não foi feita a licitação dos 2 viadutos. O prefeito Emanuel Pinheiro tentou fazer, tinha erros no edital, o Tribunal de Contas mandou refazer, refeito o edital, agora que vai colocar novamente em licitação, e, portanto, não são 90 dias. Eu acho que o prazo de licitação pode se arrastar até pela disputa que pode haver nesses 2 lotes. Embora eu tenha estado com o empresário, e eu quero fazer aqui uma advertência. Tem um empresário que havia participado
o que estava disposto a participar daquele primeiro lote da licitação. Depois que o Tribunal de Contas mandou corrigir, esse empresário falou que não entra mais na licitação. Foi instado, inclusive, por alguém da prefeitura, olha, você não vai comprar o edital e tal. Falou, não tem mais interesse. Porque, segundo ele, o edital, da forma que está menor que a tabela da Caixa Econômica Federal para o pagamento da obra. Sendo assim, não compensa entrar, porque teria prejuízo. Então não dá, essa questão de obra tem que realmente ter muito cuidado e ter muita competência. Esses 2 viadutos que o Emanuel está programando para Cuiabá são extremamente importantes para a mobilidade urbana da cidade. E ele deveria colocar gente competente para cuidar disso. Por enquanto, a licitação da prefeitura está ameaçada, está parada, etc. e tal. Mas eu quero parabenizar a Câmara de Cuiabá pela aprovação desse projeto, autorizando o prefeito a asfaltar mais 17 quilômetros para a Cidade Verde. E isso, uma coisa leva a outra, né? Isso traz também a uma declaração do prefeito Emanuel Pinheiro. Assim que o empréstimo foi aprovado, ele foi ouvido pelo site Gazeta Digital. E ouvido pelo site Gazeta Digital, ele diz o seguinte: apoio de aliados reacende desejo de reeleição. Né? Quer dizer, uma coisa leva a outra. Então ele está imaginando assim, no imaginário, com os 2 viadutos, com mais 17 quilômetros, com mais minha rua asfaltada, com mais o novo pronto-socorro funcionando, com mais a nova licitação do transporte coletivo funcionando, com a população aprovando o transporte coletivo, ele vai correr para o abraço. Precisa fazer isso se materializar, precisa tirar do papel. A prefeitura está boa para fazer discurso. Esse empréstimo na Câmara é só o primeiro passo. Agora ele vai ter que ser aprovado na Secretaria do Tesouro Nacional, vai ter que ser aprovado no Senado da República. Nós já vimos aqui que o Senado está entrando em recesso. Hoje é dia 5 de junho. O Senado entra em recesso até o final do mês. E o Senado entrando em recesso até o final do mês, o Senado vai voltar com uma pauta dificílima, que é a pauta da Previdência, para ser votado em julho e agosto, ou em agosto e setembro. E o prefeito vai ter que ter habilidade para ter uma boa coordenação política em Brasília, para fazer com que isso chegue na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Sendo aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, tem uma outra corrida de barreira. Tem que aprovar na Secretaria do Tesouro Nacional. E depois de aprovado em tudo, tem que fazer a licitação, dentro da lei. Então, assim, eu acho que é muito importante que tenha aprovado. Tomara que o prefeito Emanuel consiga fazer essas obras, mas tomara que ele coloque gente competente para cuidar disso. As obras da prefeitura estão marcando o passo. E sobre essa questão aí de 2020, que você fez uma referência aí no seu comentário, Antero, existem pelo menos 2 questões aí que são muito emblemáticas, né, num processo eleitoral municipal. Primeiro, o transporte coletivo. O Ministério Público vai começar a abrir um inquérito civil lá para acompanhar essa licitação, para poder dar mais transparência nesse procedimento. E a outra questão é a saúde, né, onde tem uma leva de reclamações aí da população sobre o funcionamento da saúde de Cuiabá. Estão agora abrindo processo seletivo lá para o Hospital Municipal, mas de outro lado tem aí uma montanha de críticas sobre o atual pronto-socorro, falta de insumos, né, de materiais para o dia a dia lá do pronto-socorro. Do pronto-socorro e das policlínicas das UBSs, da Unidade Básica de Saúde. Quer dizer, a saúde não está funcionando. Porque o transporte coletivo que está aí, por exemplo, tem a licitação que promete melhorar esse sistema e esse serviço para o usuário, mas a realidade de hoje é o serviço que está sendo prestado aí, que é de péssima qualidade. A gente espera
que isso melhore. E acredito que o prefeito Manuel Pinheiro também está esperando isso, né? Quando o Wilson foi candidato a governador, nós fizemos uma pesquisa qualitativa para avaliar as chances de Wilson ou Jaime. E chegamos a desaconselhar o Wilson de ser candidato. E aí ele, para confirmar que ele poderia ser candidato, ele fez a seguinte pergunta: mas e se o pronto-socorro estiver funcionando maravilhosamente bem? E se os médicos tiverem o maior plano municipal de remuneração de saúde do Brasil? Beleza. E se cada torneira que abrir em Cuiabá tiver água tratada? Beleza. E se for asfaltado os bairros tal? Beleza. É a situação do Emanuel. Se os 2 viadutos estiverem funcionando, se o novo pronto-socorro entrar em funcionamento às mil maravilhas, se o resto da saúde funcionar bem, policlínica, unidade básica de saúde, etc. e tal, os postinhos de saúde, se a rua asfaltada continuar bem, se o contorno leste for feito, se tudo isso for feito, é evidente que o Emanuel se fortalece muito. É o que diz, Mas, é o que diz também, é o que diz. Mas se nada disso funcionar... É a impressão que foi manifestada dias atrás, nessa mesma linha aí, pelo coronel do MDB, né? Pelo Carlos Bezerra, né? Dizendo o seguinte, que olha, se a administração estiver reconhecida, se tudo for muito bem, se fizer o que a população está querendo que se faça, não vão lembrar da denúncia de Silval Barbosa. E o doutor João, que é o deputado estadual pelo MDB, disse que numa reunião na terça-feira, numa reunião do MDB, na terça-feira, foi na segunda do MDB, Emanuel chegou na reunião e disse: estou novamente com vontade de ter vontade de ser candidato. Foi o que ele disse durante essa reunião, e Carlos Bezerra disse, claro, que quer Emanuel Pinheiro como candidato de Cuiabá, mas avisou que a dobradinha Emanuel Pinheiro em Cuiabá e Emanuelzinho em Várzea Grande não dará certo. Eu até já facilitei o trabalho, ofereci um slogan ontem para o Jaime Campos, encontrei com o Jaime Campos na rua. Ontem ou anteontem, falei: Jaime, Emanuel Pinheiro, prefeito de Cuiabá, e Emanuelzinho, prefeito de Várzea Grande, tá fácil o slogan, né? Pinheiros para construir a ponte da amizade entre Cuiabá e Várzea Grande. E resolve o problema, né? Pois é. E aí vamos que vamos. Olha só, eu quero Haja Pinheiro, né? Haja Pinheiro, né? Eu quero seguir aqui, falar do notícia aqui no Olhar Direto. Delator cita Éder como sócio oculto de Mauro Carvalho e liga secretário a Piran e Maggi. O delator premiado Luiz Carlos Cussiol, ex-gerente do BIC Banco em Cuiabá, prestou depoimento ao Ministério Público Federal ligando o atual secretário da Casa Civil de Mato Grosso, Mauro Carvalho, a uma série de situações suspeitas. O contexto descrito cita empréstimo envolvendo também ex-secretário do Estado, Éder Moraes, adjetivado como sócio oculto do ex-governador Blário Maggi, e os empresários Valdir Piran e Júnior Mendonça. Esse ainda repercutindo aí a delação do ex-gerente do BIC Banco. E eu quero trazer aqui, a gente falou de Câmara... Olha, eu só quero fazer um parênteses aí para dizer o seguinte: eu estou faz tempo aqui nessa política de Mato Grosso, avaliando, etc e tal. Eu nunca soube sequer de amizade de Mauro Carvalho com Éder Moraes. Mauro Carvalho, secretário da Casa Civil, nunca teve relacionamento próximo a Éder Moraes. Mauro Carvalho é empresário da Ambev e o Éder Moraes exercia suas funções aí no governo do Estado. Mas aqui está dizendo que o delator citou, né? Citou a relação do Mauro Carvalho. Né? O que se sabe. O Mauro Carvalho tinha ligação com o ex-governador Blário Maggi. Sim, isso eu ia colocar. Tudo bem. Uma relação extremamente próxima com o ex-governador Blário Maggi. Mas não tinha nem com o Valdir Piran, nem com o Júnior Mendonça e nem com o Éder Moraes. Mas tinha uma relação muito próxima com o Blário Maggi. Olha, só... Tem que ver em que contexto que isso está citado lá também
Na delação, né? Na E como delação, foi feita essa interpretação. Só para registrar, a gente falou de Câmara, a Câmara Municipal de Cuiabá soltou aí uma nota do falecimento do ex-vereador Antônio Fernandes, que faleceu ontem, só para registrar. Vamos para mais um intervalo. Na volta a gente continua com o programa Notícia de Frente. Não saia daí, a gente já volta. Voltamos com a notícia de frente desta quarta-feira e deputados que integram a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa visitaram ontem o Sermac, aqui em Cuiabá, para buscar soluções diante de tantos problemas enfrentados na área da saúde. A repórter Sêmia Mauad traz as informações. O Sermac, Centro Estadual de Referência em Média e Alta Complexidade, atende cerca de 200 pacientes por dia, tanto de Cuiabá quanto do interior do estado. São 160 profissionais atuando na unidade. Os gastos por aqui superam os R$ 72 mil para manter todo o serviço. E os problemas são muitos. A gente precisa ser olhado, principalmente com uma nova reestruturação, uma nova repaginada no Sermac, que está passando por percas de alguns serviços no sentido de necessidade de recomposição dos recursos humanos, né, que as pessoas estão aposentando. Para conhecer um pouco mais sobre estes problemas, deputados da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social estiveram por aqui. O objetivo é conhecer um pouco mais sobre a realidade das unidades de saúde, tanto aqui da capital quanto do interior do estado. É uma estratégia que foi adotada pela Comissão de Saúde de sair daquela rotina das reuniões ordinárias. Então, todos os deputados da Comissão de Saúde aprovou um calendário de ações e uma dessas ações é a visita in loco. Então, nós estamos revezando entre as unidades do interior do estado de Mato Grosso e as unidades de Cuiabá, aquelas unidades que estão sob gestão estadual. Então, nós vamos cumprir todo o calendário, visitando 100% todas as unidades de saúde sob gestão estadual. O sistema de saúde no estado, ao longo do tempo, por falta de investimento e por iniciativas que os governos acabaram tomando, ele foi sendo sucateado ao longo do tempo os seus serviços, né? O Sermac, por exemplo, assim, tem uma tradição na saúde pública do estado e vem sendo ao longo do tempo gradativamente desmontado. Problemas que são muito comuns entre as unidades de saúde. Problemas estruturais, né, a questão da estrutura física, a questão dos equipamentos, e para fazer isso precisa de investimento. Hoje, infelizmente, o orçamento da Secretaria Estadual de Saúde não prevê esses investimentos. Daí o trabalho importante da Assembleia Legislativa, do Poder Legislativo, primeiro, em aportar recursos de emendas parlamentares dos deputados, tendo em vista que a prioridade é a saúde pública. Das visitas devem sair propostas de soluções e buscas de recursos para tentar minimizar os problemas na área. Vamos trabalhar de forma coletiva para que os deputados possam aportar emendas parlamentares, primeiro. Segundo, diante desses relatórios de visitas, onde nós apontamos aonde é que precisa de recursos financeiros, trabalhar a questão do orçamento, para que essas unidades que foram visitadas possam ter recursos financeiros de investimentos. Certo, Lúcio? Só registrar aí, eu já falei aqui, vou repetir novamente. Da comissão, o trabalho que a Comissão de Saúde da Assembleia vem fazendo é um trabalho exemplar e isso poderia muito bem para se estender a outras áreas. A área de educação, a área de infraestrutura, porque aí vai mostrar o quê? Vai mostrar um parlamento atuante, preocupado com os problemas que afligem a sociedade. Nesse caso aí, a saúde, que é a grande reclamação do cidadão, que ele tem que entrar na fila, ele tem que esperar por um atendimento médico, ele tem que aguardar por uma UTI que não existe. Quer dizer, e aí o cidadão ele sente que o representante dele no Poder Legislativo está preocupado com o problema, está indo atrás, quer levantar as dificuldades para procurar
as soluções. E, Lúcio, E André, é essas respostas que a sociedade precisa. e serve de exemplo também para a Comissão de Saúde da Câmara de Cuiabá, porque já chegaram denúncias aqui no Grupo Gazeta de que faltam insumos básicos nos postos, como seringa para insulina, viu, para medir também aí o nível de glicose. E já foi, e essas pessoas... Vale sim, né? Vários. Eu concordo com Não, você pois é, que e vale. essas pessoas já tentaram ligar lá no gabinete, enfim, dos vereadores que fazem parte da comissão, do doutor Ricardo Saad, que é o presidente, e não conseguiram obter resposta. Precisaram várias vezes, tentar várias vezes. Mas pode ser o seguinte, então, né, serve Nayara? de Pode ser que exemplo esse também. problema se resolva daqui a pouco. Sim. Vamos considerar aí o seguinte, que de repente, esse trabalho lá na Câmara Municipal de Cuiabá, ele está inviabilizado momentaneamente, porque ainda não deve ter chegado, né? Os carros que estão sendo locados. E aí eles podem estar com algum problema de deslocamento. Lógico que não é isso, mas a Comissão de Saúde da Câmara, ela não tem feito o mesmo trabalho que a Comissão de Saúde da Assembleia, mas já fez sim esse trabalho de in loco em algumas unidades de saúde. Agora, isso daí não pode parar. É isso né? mesmo, isso não tem pode que parar. continuar. Isso daí não pode ser o seguinte, para mostrar para a imprensa, olha, estamos indo aqui, estamos indo ali. O que precisa é o seguinte, a imprensa vai lá, vai cobrir, porque é uma atividade importante. Né? Precisa ser registrado isso, documentado. Agora, tem também o seguinte, que dá as respostas, né? Tentar resolver os problemas que estão aí. Mas é bem produtiva essa ida da Comissão de Saúde da Assembleia. Primeiro, porque os deputados se comprometem com emendas e aquelas emendas impositivas. E são todos parlamentares ligados à área da saúde. O único não médico ali é uma pessoa que entende muito de saúde pública, que é o Paulo Araújo, que é funcionário do setor da saúde pública há muito tempo. Não é só de médico que é feito saúde pública, não. Os outros integrantes são todos médicos. E você percebe que não há, assim, uma política de jogar para a plateia. Eles estão investigando para oferecer soluções. E também não há proibição. Eu, quando falava de jogar para a plateia, Antero, só para ficar bem claro aí, eu estava me referindo à Câmara de Cuiabá. Eu entendi. Ah, sim. Eu entendi claramente que a Câmara de Cuiabá, às vezes, fica jogando para a plateia, descabela, joga aqui, fala ali e tal. Tem que ser uma visita sóbria, como foi essa da Assembleia Legislativa. Porque essas visitas da Comissão de Saúde da Assembleia, elas têm planejamento. Pois é, tem um planejamento. Organizaram um calendário. Organizaram um calendário e tal, e eles vão organizar isso o quê? Na briga pelo orçamento. Isso vai ser muito bom para o secretário estadual de saúde. O secretário estadual de saúde, que é uma pessoa inteligentíssima e competente, que é o Gilberto Figueiredo, ele vai ser realmente orientado Ele a... tem acompanhado, Antero, o secretário Gilberto Figueiredo, praticamente todas as visitas da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Pois é. E ainda que não acompanhe, o relatório dessa comissão é um relatório extremamente confiável. E a gente espera que eles apresentem as soluções na discussão do orçamento, né? Que é lá que se resolve o problema. E aí um registro aqui sobre uma outra informação da área de saúde, agora sobre a Santa Casa de Cuiabá. É um ofício aqui do secretário Luiz Antônio Poças de Carvalho, ele respondendo o sindicato dos empregados em estabelecimentos de serviços de saúde de Mato Grosso. Esse é o dos enfermeiros, Nayara? Esse é o dos enfermeiros, né? Aí no último parágrafo desse documento aqui, se coloca o seguinte, o secretário coloca o seguinte, secretário Luiz Antônio Poças de Carvalho. Todo o controle da Santa Casa de Misericórdia passou a ser de responsabilidade. Isso daqui é o seguinte, a resposta é sobre aquela audiência lá da prefeitura, na Justiça do Trabalho, que a prefeitura não enviou representante. Isso aí é o famoso tirar da reta. Não, aí coloca aqui o seguinte, todo o controle da Santa Casa passou a ser de responsabilidade do governo de Mato Grosso, não tendo esta Secretaria Municipal de Saúde competência para participar de audiência de conciliação ou fazer qualquer acordo judicial, ressaltando que todo o aporte financeiro será negociado diretamente com o governo
do Estado de Mato Grosso. Esse é o último parágrafo da nota do secretário municipal de saúde. E lá no início dessa resposta da Secretaria Municipal de Saúde, eles citam que o sindicato convidou o secretário municipal de saúde a comparecer na audiência onde ia ser discutido o problema dos funcionários da Santa Casa que estão sem receber os salários há 8 meses. Então é o seguinte, no mínimo aqui, a comprovação é de que a Secretaria Municipal de Saúde foi convidada. Pois é, Lúcio, mas a nossa produtora, Ariela, mandou agora para a gente o seguinte, que a Prefeitura de Cuiabá informou que recebeu o convite na segunda-feira para a próxima audiência e confirmou a presença na próxima audiência, que vai ser realizada na sexta-feira, no dia 7, no Tribunal Regional do Trabalho. E foi aí a nota enviada, nota enviada pela Prefeitura. Nessa daqui, então, cancelou essa nota aqui, então? Essa nota essa daqui ficou cancelada ou não? Essa é a nova nota? Quer dizer, aqui foi convidado e não compareceu. Agora foi convidado e já confirmou. É isso, já confirmou. Valeu a reclamação aí da entidade, né, do sindicato. Valeu mesmo. Olha, agora a discussão em torno do pagamento da RGA dos funcionários da Assembleia. E vamos entender melhor o que está acontecendo. Confira na reportagem. O presidente da AL disse que não pretende priorizar o pagamento do RGA aos servidores este ano. A justificativa é que os gastos com a folha já estão no limite do que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda segundo ele, os salários representam 200 milhões de reais por ano. A decisão já divide opiniões. O que a gente percebeu é que o Ministério Público, por exemplo, diante das dificuldades financeiras, né, a nível de Estado, deu o RGA aos servidores públicos. O Tribunal de Justiça deu RGA aos servidores públicos. O Poder Executivo, que é o poder que arrecada, inclusive disponibiliza aos demais poderes, foi penalizado. Todos os servidores do Poder Executivo ficaram sem receber o RGA. Eu defendo o RGA, sem problema algum. O Estado ele precisa se organizar, porque os servidores públicos do Estado de Mato Grosso, na sua grande maioria, eu falo em cima de um estudo econômico, em cima de um estudo, de uma assessoria que foi realizada no Estado de Mato Grosso. Quase todo o recurso financeiro do servidor público gira na economia do Estado de Mato Grosso. Eu acho ruim essa decisão do presidente ser uma decisão tomada, porque é direito assegurado em lei, se há margem no orçamento para isso, tem que cumprir. Tem que cumprir. E os servidores, se não forem atendidos, precisam buscar os meios para poder fazer valer o seu direito. A notícia chegou depois que o presidente cumpriu licença de 47 dias. A preocupação do presidente Eduardo Botelho é agora com o fim da greve dos servidores da educação. Ele pretende se unir com o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso. A categoria está de braços cruzados desde o dia 17 de maio. Os professores da rede pública de ensino do Estado reivindicam a recomposição salarial de 7,69%, somando a inflação, também de 3,43%, referente ao ano de 2018. Além disso, pedem ainda uma nova convocação dos aprovados no último concurso público realizado em 2017. Com imagens de Paulo Henrique e apoio técnico de Jean, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. Obrigada, Sêmia. E foi o que o Antero já comunicou, já foi até, inclusive, destaque dele ontem no programa falando aí desse pronunciamento, que o Botelho já chegou falando que vai pôr fim, vai negociar para pôr fim a esta greve da educação e dizendo que não vai pagar o RGA dos servidores. Mas a negociação aí tem que ser o seguinte, pedir para os trabalhadores da educação voltarem ao trabalho. Visivelmente, o pessoal da educação está fazendo uma greve contra a sociedade. Porque, assim, a greve tem fim político, é o fim de enfraquecer o prestígio do governador Mauro Mendes. Tá bom, já enfraqueceu. Agora, não pode a greve se votar contra a sociedade. Os trabalhadores da educação sabem que não vão receber proposta do governo. E mais, sabem que o governo não pode fazer proposta, senão vai dar pedalada, senão vai descumprir a lei de responsabilidade fiscal. Sendo assim, só cabe um papel de intermediação da Assembleia. É dizer para os trabalhadores da educação o seguinte, olha,
nós sempre apoiamos todas as reivindicações de vocês. Mas desta vez não dá. Vocês resolveram fazer greve no final do semestre contra a criançada. Como é que estão as mães de famílias? Estão deixando os filhos aonde? Tá difícil que a gente Tem recebe... gente aí perdendo emprego. A gente recebe por causa dos profissionais da educação. E essa posição, Antero, essa posição do presidente Eduardo Botelho, ao anunciar que os servidores do Poder Legislativo não terão a RGA, a revisão geral anual nos salários, para mim também, de forma indireta, é um aceno aos servidores do Poder Executivo que reclamam o seguinte, que só eles iriam ficar sem a RGA. Aí a RGA vai continuar lá no Tribunal de Contas, no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, né? Mas essa posição aí do presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, também acena para os servidores do Poder Executivo, o que pode facilitar um pouco mais essa negociação aí em cima da atual greve. Porque o Fórum Sindical também ele tem se posicionado a favor lá da greve dos professores, como não seria diferente, não é? Inclusive vai ter uma reunião. Tem sido essa, mas essa posição da Assembleia é uma posição de quem procura se aproximar para buscar uma solução de consenso que atenda à sociedade. É uma solução justamente para pôr fim a esta greve. Só que aí o Lúcio falou do Fórum Sindical, lembrando que vai ter uma reunião de todos os servidores do Executivo na segunda-feira, dia 10, não é segunda-feira, dia 10, e dessa reunião vamos decidir se vai haver ou não uma paralisação geral no dia 14 de junho. E esta reunião é justamente para dar forças a esta greve da educação que vem perdendo forças, inclusive junto com alguns parlamentares que são apoiadores dos servidores públicos, como a própria deputada Janaína Riva, que disse que não era o momento de fazer greve. Toda reivindicação pelos direitos é justa, mas não era o momento de greve. E os parlamentares que estiverem apoiando isso, eles também têm que se responsabilizar perante os trabalhadores pelo desconto que vai ter na questão da folha dos trabalhadores. Porque é preciso entender. O governador Mauro Mendes vai descontar, é o primeiro governador na história que vai descontar no salário? Porque é o primeiro governador na história que recebe o Estado depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. E quando o Supremo diz o seguinte, o trabalhador do serviço público entrou em greve, é dever, não é faculdade. Não é assim a possibilidade, eu faço ou não faço. É dever fazer, é obrigação de fazer o desconto do salário. Porque se não fizer, é improbidade do governante. É improbidade da secretária de Educação e é improbidade do governador, porque ele não trabalhou e está recebendo. Então é improbidade você pagar o salário com dinheiro público de quem não trabalhou. Então vai ser obrigado a descontar. E aqueles que vão levando, vão encaminhando os trabalhadores para um rumo que não tem saída, porque essa greve podia ser apelidada de greve beco sem saída. E a greve foi um erro, um equívoco das lideranças da educação, que precisam voltar atrás para não prejudicar a sociedade, os alunos, as mães, os pais e os profissionais da educação. E a greve na educação é seu destaque, não é isso? E aí, para não ter, eu vou na sequência aqui do que o Antero colocava, e aí para não ter esse desconto dos dias não trabalhados, a categoria teria que provar que a greve é legal, mas aí a dificuldade é grande, não é? Porque é o seguinte, porque o Estado diz que não pode pagar por uma questão de ordem legal. Já estão estourados aí todos os limites da lei de responsabilidade fiscal. A crise financeira é gigantesca. Tem deputado que não concorda com isso, mas é o deputado Lúdio Cabral do PT, ele diz o seguinte aqui, ele cita aumento da arrecadação e exige aumento aos professores. Ele diz que o Estado tem condições de pagar o aumento salarial reivindicado pelos professores em função dos recursos que entraram a mais nos cofres públicos
deste ano. Aí ele cita aqui que nos 4 primeiros meses o governo estadual arrecadou mais de 4 bilhões em impostos, um valor 281 milhões a mais do que no mesmo período do ano passado. Só que o déficit continua. E o governador Mauro Mendes, ele não recebeu os sindicalistas ontem, mas está encaminhando um documento aos grevistas. Aliás, existia um compromisso do encaminhamento desse documento, explicando a situação financeira do governo e, sobretudo, onde o caixa do Estado precisa chegar para atender às reivindicações da classe. O governador Mauro Mendes tem afirmado sistematicamente que o Estado não tem condições financeiras de atender às reivindicações. Apesar disso, ficou de apresentar uma proposta e mostrar uma planilha do déficit financeiro do Estado. Agora, quando se fala em proposta, não deve ser proposta para atender o pedido de reajuste salarial. Primeiro, porque está proibido, né? Não tem condições legais de oferecer esse reajuste por conta de já ter ultrapassado os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. E também porque, se ele faz isso, vai abrir lá uma fila indiana, em frente ao Palácio Paiaguás, de todas as outras categorias do funcionalismo. E a gente falou aqui no deputado Lúdio Cabral, do PT, o deputado federal Carlos Bezerra diz que esta greve é precipitada e defendeu a gestão do governador Mauro Mendes. De acordo com Bezerra, o governador ainda estaria tomando pé da situação do Estado e tentando encontrar os meios de solucionar os problemas financeiros. Abre aspas aí para a declaração do deputado Carlos Bezerra. Acho que essa greve é precipitada, o governo mal começou, ele está querendo acertar a vida do Estado. Não tem mais aquele desmando do governo táxi. A coisa agora está sendo feita com objetividade, no sentido de arrumar o Estado, disse Carlos Bezerra. E só para encerrar o destaque aqui, uma entrevista do presidente do Sintep, Valdeir Pereira, onde ele questiona essa questão polêmica aí do corte dos servidores. Ele também fez uma proposta, no mínimo, estranha, não é, Nayara? Muito estranha. Mas vamos ver, ele dizendo aí, não só do corte de ponto, mas também daquela reclamação, né, dos professores que não estavam conseguindo ir trabalhar. Vamos ver aí alguns trechos dessa entrevista do Valdeir Pereira. Esse discurso de que está sendo impedido de trabalhar é um olhar para o próprio umbigo. Então, assim, temos problema em relação a isso. Passem na subsede, será muito bem-vindos lá e assinem um documento dizendo que a partir de hoje fará a devolução de toda e qualquer conquista que foi feito por meio de greve, inclusive a Lei 510, na concretização dela, que vai até no ano de 2023, porque esses realmente são os amigos do Estado. Então tem que configurar não apenas na falácia, de registrar o boletim de ocorrência e dizer eu estou sendo impedido, mas que concretize nas ações para não ser contraditório. Eu quero ir trabalhar, mas também quero abrir mão das minhas condições de valorização, todas aquelas que forem conquistadas pelo sindicato. Então, quem não pensa igual, quem não pensa igual tem que abrir mão daquilo que já conquistou, é isso? É isso? Quer dizer, abrir mão dos direitos que são deles. Isso é uma chantagem explícita. Isso mostra realmente o crime que está sendo cometido pela direção do sindicato contra os trabalhadores. Eu nunca vi isso. Toda greve, não vai toda a categoria na greve. Não, quem quer fazer greve, que faça greve. Agora, quem não quer entrar na greve, tem o direito de trabalhar e não precisa abrir mão dos direitos que já foram conquistados. Não é isso? Precisa ter essa condição. Passa lá, que coisa mais autoritária. Passa lá e abre mão. E o cidadão acha que o Maduro, que está aqui no comando do Sintep, semelhante é Nicolás Maduro. Infelizmente, não é esse discurso que vai dar força para o movimento, né? Isso não, esse discurso obriga os trabalhadores a tomarem o sindicato do PT.
O sindicato não pode mais ser correia de transmissão do Partido dos Trabalhadores. O sindicato não pode servir a causas que não são as causas da educação. O presidente do sindicato está demonstrando claramente que ele age, inclusive, sem nenhum pudor contra os profissionais da educação, querendo retirar direitos deles, porque não concordam com a proposta dele atual de fazer greve. Quer dizer, é uma greve contra a sociedade e os trabalhadores têm que se organizar para disputar o sindicato com o PT e tomar o sindicato do PT. Não é possível que os sindicatos de trabalhadores continuem sendo correias de transmissão de partido político e não representem o que pensa os trabalhadores. Tomar democraticamente, não, tomar pelo A gente volta com essa discussão não amanhã. Com atitudes radicais. Felizmente, nosso tempo acabou. Lúcio Antero, muito obrigada. Bom dia. Bom dia, obrigada a você aí de casa. Rápido.